Olá, olá! Prof. Beto de volta, dando sequência às nossas operações bancárias. Bom, agora você vai aprender em detalhes cada uma delas, beleza? Então, na tela para você. Eu que mudo aqui, eu já falei, você sabe, que é gravado no ao vivo, tá bom? Agora sim, na tela para você. Aqui, olha só, você já sabe que as 3 operações que os bancos realizam são operações passivas, ativas e acessórias. As operações passivas e as ativas são as chamadas operações principais, nas quais as operações passivas, o banco capta recursos. Aqui, ó, o banco capta recursos. E nas operações ativas, o banco aplica ou empresta recursos. E aí, nós temos um conceito técnico chamado spread bancário, em que o spread bancário é justamente a diferença entre a taxa de juros que o banco cobra quando empresta dinheiro e a taxa que paga para captar os recursos de terceiros. Você vai precisar ficar atento na hora dessa definição. Sabe por quê? Essa definição ela está sempre associada à diferença entre o custo que o banco tem para ter acesso ao dinheiro e o valor que o banco ganha quando empresta esse dinheiro. Essa diferença é chamada de spread bancário, também conhecida como lucro bancário. E aí, esse lucro bancário é um lucro técnico, não é o lucro de todas as atividades do banco, é o lucro das atividades principais, ou da atividade principal. Então, spread bancário é o lucro da atividade principal do banco, qual seja emprestar dinheiro a partir dos recursos captados de terceiros. É óbvio que o banco também empresta dinheiro próprio. Dinheiro do próprio dono do banco é colocado em parte dele para emprestar para a sociedade. Tudo bem? Agora, eu posso colocar essa definição de uma forma mais formal. Eu posso colocar assim, ó, o spread bancário é a diferença entre o custo de captação de fundos pela instituição financeira pela taxa de juros que a instituição financeira exige para a realização de concessão de crédito. A diferença entre a taxa de juros exigida na concessão de crédito e a taxa de juros que o banco paga quando capta recursos de terceiros é chamada de spread bancário ou lucro bancário. Você marcaria certo. Beleza? Mas aí ficam as operações acessórias, que seriam o quê? As prestações de serviço. Prestação de serviços realizadas pelo banco. Por exemplo, ó, o Pix.
Pix é uma operação acessória, uma prestação de serviço. Poderíamos colocar genericamente aqui, ó, transferências de recursos, pagamento de títulos, carnês, tarifas e tributos públicos. Concessão de cartão de crédito, cartão de débito, chamado dinheiro de plástico, fornecimento de cheques, operação de cofre de aluguel, operação de custódia, custódia de valores. Tudo isso são operações acessórias, tá bom? Então, transferência de recursos, DOC, TED e ainda Book Transfer e Pix, pagamento de títulos e carnês, tarifas e tributos públicos, tudo que você for pagar junto ao banco é um acordo que o banco tem com a instituição pública, por exemplo. Isso é operação acessório, fornecimento de cartão de débito, de crédito, talão de cheques, cofre de aluguel para você guardar suas joias lá. E para você que é empresário, ao invés de você pegar um monte de cheque e deixar guardado no cofre da sua empresa, você pega esses cheques e deixa guardado junto ao banco. Na data da prevista para compensação, o banco vai lá e faz a compensação do cheque na data prevista no próprio título. Então, é a custódia de títulos, custódia de valores, custódia de cheques, tá bom? Aí você tem as chamadas operações acessórias. Nas operações acessórias, o banco cobra uma tarifa. Ele cobra uma tarifa para te oferecer essa funcionalidade. Qual funcionalidade? Essa de você poder realizar atividades que você precisaria ir na própria loja, o banco te oferece esses serviços. E aí, pelos serviços prestados, tarifas. Pelo dinheiro emprestado, o banco cobra juros. Pelo dinheiro que o banco pega via aplicações financeiras dos clientes, o banco paga juros. Tudo bem? Então é isso. Agora, tem uma modalidade de captação de recursos que o banco faz que nem juro ele paga para quem a realiza. Sério, Betão? Sim, vou mostrar para vocês aqui. Agora, tá? São 5, via de regra, as operações passivas. A primeira operação é chamada de depósito à vista. Depósito à vista. A segunda operação é chamada de depósito a prazo. O depósito a prazo são as aplicações financeiras. Não vou dizer todas, mas algumas aplicações financeiras são resumidas como depósitos a prazo. E aí nós temos a poupança. Conta poupança, nós temos o redesconto, que é o Banco Central emprestando dinheiro para os bancos. Então, se é uma captação de recursos para o banco, você tem aqui chamada operação passiva para os bancos, redesconto. E por último, obrigações por empréstimo. Obrigações por
empréstimo. Obrigações por empréstimo é quando uma instituição financeira pega dinheiro emprestado no exterior com outro banco, um financiamento internacional, tá? Então, genericamente chamamos de obrigações por empréstimos. Perceba, sempre que está gerando um passivo, uma dívida para o banco, vai se chamar, portanto, de operação passiva. Obrigação é algo a pagar, tá? Ninguém tem uma obrigação que é um direito. Obrigação é a pagar. Direito é aquilo que eu vou usufruir, que eu vou exercer. Em termos contábeis, direito é aquilo que eu tenho para usufruir. Por exemplo, um dinheiro a receber, um bem a receber, o que eu já tenho, que já é meu. Tudo bem? Então, é isso. Agora que você já sabe quais são as operações passivas, a gente já tinha falado antes, chegou o momento de detalharmos mais, tá bom? E antes da gente detalhar mais aqui, é importante que você entenda o seguinte. Beto, o depósito compulsório, você não falou dele aí. Ele é uma operação passiva, é uma operação ativa. O que é o depósito compulsório? Me fala um pouquinho. Tem aí depósito à vista, prazo, poupança. O que é o depósito compulsório? Veja, o depósito compulsório é um depósito que os bancos fazem junto ao Banco Central. A pergunta é, esses bancos estão emprestando dinheiro para o Banco Central? Não, não estão emprestando dinheiro para o Banco Central. Beto, então se os bancos não estão emprestando dinheiro, não é operação ativa. Não, não é uma operação ativa. Os bancos estão pegando emprestado? Pensa o seguinte, os bancos é que estão depositando no Banco Central, então os bancos também não estão pegando dinheiro emprestado, então também não é operação passiva. Os bancos estão prestando serviço para o Banco Central? Não, então também não é operação acessória. Ué, Beto, então não entendi. Não é operação ativa, não está emprestando. Não está pegando emprestado, não é passiva e não é operação acessória. É o que então? Bom, nesse caso é uma atividade de regulação. Está inserido dentro do chamado mercado monetário. O Banco Central está regulando a quantidade de dinheiro que vai circular dentro do banco. É uma regulação, é um instrumento de política monetária e, ao mesmo tempo, um instrumento de preservação, um instrumento de segurança. É uma forma de garantir uma reserva bancária para que não haja o que a gente chama de efeito multiplicador da moeda, e também para que o banco não empreste todo o dinheiro que entra e se eventualmente tiver uma corrida aos bancos, alguma crise, e as pessoas queiram sacar dinheiro para ter dinheiro vivo, guardado em casa, no bolso, na carteira, o banco tenha dinheiro suficiente para honrar esse compromisso. Vocês sabem, já falamos aqui, se todo mundo pegasse o dinheiro depositado em bancos e sacassem, o banco quebraria, porque o dinheiro que ele diz que está na sua conta está emprestado para alguém. O banco vem, você deposita o dinheiro em conta corrente e aí o banco escritura dizendo que o dinheiro está lá, mas enquanto você acha que o dinheiro está lá, ele pegou esse dinheiro e emprestou para alguém. Ao mesmo tempo que ele disse que está lá dentro e te dá fé pública de que ele está lá, ao mesmo tempo ele efetivamente está emprestado. Então, por exemplo, se eu tenho R$10 depositados em conta corrente, eu digo, olha, esses R$10 estão aqui, vamos supor que 40% está no compulsório. Dos R$10, 4 estão no depósito compulsório, o banco não emprestar tudo. Desses R$10 depositados, ele está tendo R$6 para emprestar. Ao mesmo tempo que ele diz que está lá dentro, ele está emprestando 6. É como se esses 6 ele estivesse multiplicando a moeda. O banco vai, empresta esses R$100 para alguém, esses R$6, esse alguém pega esse dinheiro emprestado, compra alguma coisa. A pessoa que vendeu e recebe os R$6, ela fala, quer saber? Não vou gastar esse dinheiro não, vou depositar no banco. Ora, o dinheiro que tinha saído voltou os mesmos R$6 para o banco.
ele volta a ter o dinheiro que tinha antes. Esse é o que é o efeito multiplicador da moeda. Quanto mais dinheiro estiver em poder do banco, mais ele empresta, mais quem pega emprestado compra algo, mais quem recebeu esse dinheiro deposita de novo nos bancos e mais o banco tem dinheiro de novo para fazer essa multiplicação da moeda. Como é que eu freio um pouco o efeito multiplicador da moeda? Definindo um depósito compulsório. Por isso, depósito compulsório é instrumento de política monetária, não é um produto bancário. Não vai se encaixar nem como operação ativa, nem como passiva, muito menos como operação acessória. Tudo bem? Então é isso, beleza? Tá bom? Então é isso. Agora, nós vamos fazer o seguinte, temos que prestar muita atenção para a gente entender cada um deles, o que é o depósito à vista e o que é o depósito a prazo. O depósito à vista, olha só, são os recursos depositados em conta corrente. São os recursos depositados em conta corrente. Então, depósito à vista é sinônimo de conta corrente. Possui liquidez imediata. Beto, o que é possuir liquidez imediata? Significa dizer que a hora que você quiser sacar o dinheiro, você saca. Liquidez, Betão, o que é liquidez? A liquidez, ponha na sua cabeça, é a capacidade de transformar um ativo em dinheiro. Quer ver um exemplo? Pegue uma blusa do São Paulo, tente transformá-la em dinheiro. Vai ser fácil ou vai ser difícil? Quem vai querer comprar uma blusa do São Paulo por R$250, a original? Às vezes até mais. Você fala, pô, São Paulo tá uma draga, só perde, ninguém vai querer. E do Flamengo? Ah, do Flamengo todo mundo vai querer, porque tá ganhando tudo. Então, se você for pensar e botar duas blusas no varal, a do Flamengo e a do São Paulo com certeza vai envergar mais o varal, porque é mais pesada, né? Time com mais títulos. Mas qual das duas será vendida primeiro? Provavelmente a do Flamengo. Por quê? Porque é a moda, né? E aí, nesse caso, podemos dizer que a blusa do Flamengo tem mais liquidez que a blusa do São Paulo, tá? Você pode também pegar seu esposo, né, e colocar num varal à venda e ver a facilidade que a senhora vai ter de transformar esse ativo em dinheiro. Você começa oferecendo lá uns R$1.000 por ele. E aí você vai vendo que ninguém está comprando, aí você vai baixando o preço. Por quê? Porque tem baixa liquidez, não vende fácil, né? Então é só você ficar aí atento. Liquidez é a capacidade de transformar um ativo em dinheiro. E aí na prova a gente precisa saber comparar nível de liquidez. O que tem mais liquidez? Um carro ou um imóvel? O que tem mais liquidez? O que é mais fácil vender? Um carro ou um imóvel? Você vai falar, com certeza um carro. Ah, então o carro sempre tem muita liquidez. Depende. Compara um carro com um celular. O que tem mais liquidez? O carro ou o celular? O celular. Por quê? Porque ele é de menor valor, né? Então, não é necessariamente o menor valor, mas é que ele gira dinheiro mais fácil. Tudo bem? Então a gente vai ter que comparar ativos financeiros. E você vai ter que ser capaz de dizer qual deles você consegue transformar em dinheiro mais facilmente. A prova vai te exigir esse conceito. Por exemplo, entre o dinheiro depositado em conta corrente e o dinheiro depositado em uma aplicação financeira. Qual dos dois tem maior facilidade de transformar em dinheiro? Um CDB, uma aplicação de CDB, uma aplicação financeira, ou conta corrente? Muita gente vai dizer, Beto, a liquidez é a mesma. Você pode sacar a hora que você quiser, seja conta corrente, seja aplicação financeira. A resposta é errado. Sabe por quê? Você faz uma aplicação em CDB, você pode sacar no mesmo dia? Pode, até às 20 horas. Depois das 20 horas, ou até às 21, no máximo,
você não vai conseguir sacar aquele recurso no mesmo dia. Você só saca em dias úteis das aplicações financeiras. Regra geral, regra geral. Aí você está num sábado, olha eu, estava com a grana, sei lá se você tinha 10 mil na época, em uma aplicação financeira. Surgiu uma oportunidade de quitar uma dívida de 30 mil por 3 mil, mas eu tinha que pagar até a sexta-feira. E aí eu não sei se era feriado, sei lá o que foi, que eu perdi o horário de tirar o dinheiro da aplicação para pagar esse acordo que tinha sido celebrado. Né? Beto, você estava devendo 30 mil. Quem deve 30 mil tem um bem que vale isso, caramba. E aí, nesse caso, eu fiz o acordo, ia pagar 10% do valor, e aí o que acontece? O dinheiro estava na aplicação. E aí eu fui sacar e eu esqueci o horário na correria de tribunal e de serviço, aquela coisa toda. 9 horas eu lembrei, vou sacar, não saca. Aí não saquei nem na sexta, nem no sábado, nem no domingo. Segunda era feriado, não consegui sacar na segunda, só na terça-feira. Quase que perco o acordo por conta do dinheiro estar numa aplicação. Falando, não, mas a aplicação é de liquidez, aplicação de liquidez diária. Diária, olha aí. Se tivesse na conta corrente, eu sacava no sábado, sim ou não? Eu sacava no domingo, sim ou não? Eu sacaria esse dinheiro depois das 9, sim ou não? Sim, claro, dependendo do valor, você não conseguiria sacar por uma questão de segurança. Mas eu conseguiria fazer uma TED, eu conseguiria fazer um Pix e efetivar o pagamento. Tudo bem? Então é isso. Vamos ter que analisar o grau de liquidez de cada operação. Beleza? Então, ó, na tela, vamos embora aqui. E aí, o que a gente precisa fazer? Olha só. Entender agora um pouco mais do depósito à vista. Ele está dizendo assim, essa modalidade do depósito não pode ser remunerada pelos bancos. Tá? O banco é proibido de remunerar o depósito à vista. Beto, por quê? Porque eu não sei por quanto tempo a pessoa vai deixar o dinheiro lá. Depósito à vista tem liquidez imediata. Beto, imediata mesmo assim? A hora que eu depositar, você já pode transformar em dinheiro? Sim. Quando a gente diz que algo tem liquidez imediata, é porque na hora que você deposita, você já pode sacar. Quer ver? Você vai fazer um teste para mim. Seguinte, você vai na agência bancária, sabe? Nos dias 5, 10 e 15 do mês, vai pegar aquela fila, vai chegar até o atendente, ao caixa, e na hora que chegar a sua vez, você fala, vim fazer um depósito. Fala, cara, por que tu não fez no caixa eletrônico? Não, porque eu queria fazer um depósito na boca do caixa. Já viu essa expressão? Fazer um depósito na boca do caixa. Tu não faz depósito na boca do caixa. Depositar o dinheiro na boca do caixa. Não! Você agora é um técnico bancário. Você não fala que deposita dinheiro na boca do caixa, no guichê do caixa, no guichê. Você não fala mais açougue, você fala boutique de carne. Você vai ficar falando, vai lá e deposita esse dinheiro, mas deposita na boca do caixa, hein? Tá bom, vou depositar na boca do caixa. Você vai lá no guichê do caixa e fala, senhor atendente, eu quero fazer um depósito de R$500. Aí você vai lá, deposita os R$500, ele te dá um recibo, beleza, obrigado. Aí você vai lá correndo no caixa eletrônico, agora eu vou sacar, quero ver se o Beto mesmo tá certo ou não. Vai lá e saca os R$500. Fala, é verdade, a conta não tinha nada, depositei 500, pedi para sacar 500, já estava aqui disponível. Mas a liquidez não foi imediata, porque demorou 2 minutos entre sair do caixa e vir aqui. Será que tem liquidez de 1 minuto? Volta no caixa do banco. Banco, quero depositar mais R$500. Aqueles 500 tu tinha sacado. Tu vai lá e ele deposita de novo os R$500. Cara, doido, né? Aí assim que você deposita, ele, tudo bem, já depositei. Muito obrigado, senhor caixa. Aí ele pergunta, posso te ajudar em algo mais? Você fala, sim, acho que eu vou fazer um saque. De quanto? R$500. Fala, assim, doidou mesmo. O cara acabou de depositar. Você é louco? Fala assim, não, eu tô testando meu professor. Porque comigo é assim, não acha que é só ir falando e acha que eu vou acreditando? Pois eu quero sacar os R$15. Ele disse que tudo que é negócio de conta corrente é negócio de liquidez imediata. Então me saque os R$500 aí. Aí tu vai lá, saca os R$500 e aí comprove um segundo e outro. É verdade, o Beto tinha razão, né? Isso se o
o atendente, né, o caixa lá, não ficar puto com você e te esmurrar lá, né? Porque naquela fila gigantesca e tu lá de gracinha na fila do banco. Mas faça isso que funciona. Eu já fiz. Isso só de brincadeira, tá? Pedi pra minha namorada filmar, mas ela não teve coragem. Disse que eu era muito louco. Da próxima vez eu vou insistir pra ela filmar. E aí eu vou trazer pra vocês aqui Betão provando a liquidez imediata das operações bancárias, em especial o depósito à vista. Tá bom? Então é isso. Depósito à vista, liquidez imediata, você deposita, já pode sacar. E o mais importante, como você saca a qualquer instante, essa modalidade não é remunerada pelos bancos. Logo, olha só, não gera ônus financeiro para o banco. Não gera ônus financeiro para o banco, tá bom? Ou seja, é custo zero para o banco. Eu gosto de botar assim, ó. Ou seja, é custo zero para o banco. O banco não gasta nada com o depósito à vista, tá bom? Para o depósito à vista. E aí, o meu diretor de vídeo aqui tá falando, Betão, eu já fiz isso para movimentar a minha conta. Fazia antes de ter Pix, né? Para dizer que não tá movimentando a conta. É cada uma. E é importante, às vezes você só consegue realizar algum tipo de financiamento bancário caso você tenha a movimentação da conta. O cara vai lá, deposita, depois saca, deposita, depois saca, tá bom? Então é isso. Exatamente, tá? E aí, isso acontece. E aí, lembrando, tá? Quando a gente fala boca do caixa, é quando você vai ao atendente bancário, você vai até o caixa do banco. Lembrando, você que não dá valor ao caixa, o caixa tem uma função de caixa, viu? Ele ganha para ser caixa. Até porque todo mundo quer depositar dinheiro lá na boca dele, porque o dinheiro cai na conta imediatamente. Essa era a ideia, né, de depositar na boca do caixa. Pois bem, Beto, e o depósito a prazo? No depósito a prazo, olha só, o correntista se compromete a deixar os seus recursos depositados, por um prazo determinado. Por um prazo determinado. E aí, olha o que acontece. Você fala pro banco, banco, eu vou deixar o meu dinheiro depositado aí com você por 3 meses. Antes disso, eu não tiro o dinheiro daí. Beleza? Beleza. O banco fala, poxa, muito obrigado, senhor poupador. Agora eu posso emprestar o seu dinheiro com a segurança de que eu não vou ter problema de você querer sacá-lo antes do prazo, não é isso? Aí você vai falar, banco, mas quanto é que você vai me pagar por isso que eu estou fazendo para você? Aí o banco vai falar, vou te pagar uma taxa de juros, tá? Essa taxa de juros é a remuneração que o banco vai te dar pelo tempo proporcional que seu dinheiro tiver investido lá. Logo, o depósito a prazo gera ônus para o banco, gera um custo financeiro para o banco. É a chamada taxa de captação. É quanto o banco tem que pagar para ter acesso a esse dinheiro. E aí o banco começa a oferecer oportunidades de ganhos financeiros para quem aportar dinheiro nele, para quem depositar dinheiro nele. Mas você precisa se comprometer com um prazo mínimo que seja, tá bom? Nos últimos anos, os bancos receberam tantos recursos que aí o Banco Central, via Conselho Monetário,
determinou que algumas aplicações de depósito a prazo não precisariam ter prazo mínimo. Antigamente, todo depósito a prazo tinha um prazo mínimo legal que você deveria deixar. Olha, eu quero fazer um CDB, mínimo de 30 dias. Quero fazer um depósito a prazo com garantia especial, mínimo de 12 meses. Quero fazer uma LCI, mínimo de 90 dias. E aí eu tinha um prazo mínimo legal. Aí o Banco Central falou, olha, para tais e tais situações, não terá prazo mínimo para aplicação. Você pode depositar hoje e no dia seguinte já sacar. Pode depositar de manhã e já sacar à tarde também. Ué, Beto, então a aplicação com liquidez imediata tem aquele detalhe. Se o sistema bancário fechar, por exemplo, for um feriado, se você tentar sacar depois de determinado horário, você não consegue mais, você tem que agendar para o primeiro dia útil seguinte, tá bom? Então, você vai observar que se eu comparar o depósito à vista com o depósito a prazo, no depósito à vista você deposita e já pode sacar de imediato. No depósito a prazo, você precisa deixar um prazo mínimo ali para ter algum rendimento. E tem mais. Como a ideia do depósito a prazo é você deixar esse dinheiro depositado por um prazo determinado, se você resgatar esse dinheiro com menos de 30 dias, vai ter que pagar um imposto que no depósito à vista não tem. Depósito a prazo resgatado em prazo inferior a 30 dias vai ter que pagar o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, caso você tire com menos de 30 dias. Beleza? Então aqui, ó, para a gente encerrar, neste caso do depósito a prazo, o banco deverá remunerar o cliente pelo prazo em que seus recursos estiverem investidos no banco. Desta forma, os depósitos a prazo geram ônus para o banco, geram custo financeiro. Para o banco. A prova vai querer saber disso de você. Qual dos dois é custo zero? Qual dos dois gera ônus para o banco? Qual tem maior liquidez? Ou qual possui menor liquidez? Tá bom? Então é isso. É isso. Beleza? Aí vem uma pergunta interessante. Beto, e se eu me comprometer com o banco em deixar o dinheiro depositado por 90 dias? E ele me prometeu me pagar por mês, a cada 30 dias, 2% ao mês. Se eu tirar com 70 dias, eu recebo proporcional a isso? Bom, o banco tem duas opções. Ele pode dizer, olha, você vai ganhar 2% ao mês, mas não pode, eu não aceito que você resgate antes do prazo de 90 dias. Ou o banco pode falar, olha, você pode aplicar o seu dinheiro aqui, a taxa de 2% ao mês, você combinou comigo 90 dias, mas caso você necessite desse dinheiro antes e queira sacá-lo, você pode sacar e recebe o rendimento proporcional. Isso aí é o contrato entre você e a instituição que vai determinar. Beleza? Então, fica a cargo da instituição e do banco. Muito bem. Agora, olha só. Conceito do Beto, no depósito a prazo, o correntista não pode dispor do dinheiro depositado em qualquer momento. No entanto, receberá uma remuneração pelo tempo em que seus recursos estiverem na posse do banco. Tá bom? Atenção, os depósitos a prazo possuem menor liquidez que os depósitos à vista. Tá bom? E é isso. Próxima aula a gente já fala aqui um pouquinho de poupança, de redesconto e vamos mandando ver aqui. Tá bom? É isso.
Na verdade, meninos, para a gente começar mesmo a próxima aula com assunto novo, eu vou só citar aqui, superficialmente a poupança. O que é a conta poupança? É uma aplicação financeira com características específicas. Os recursos aplicados nessa operação só serão remunerados na data de aniversário da conta. Na verdade, é mesiversário, porque a cada dia do mês, que você, por exemplo, se eu depositei no dia 5 de março, a minha rentabilidade vai ser no dia 5 de abril. Então, se eu tirar o dinheiro no dia 4 de abril, eu não tenho rentabilidade nenhuma. Eu preciso deixar lá o dinheiro o tempo inteiro. É diferente do depósito a prazo, como eu falei para você, que recebe proporcional. O dinheiro aplicado poderá ser resgatado a qualquer momento. Liquidez imediata. No entanto, sem rendimentos. É considerado uma aplicação de renda fixa. Você vai entender isso mais à frente. Já o redesconto é quando o Banco Central empresta dinheiro para os bancos. Se o empréstimo for pago no mesmo dia, eu peguei o dinheiro com o Banco Central emprestado de manhã, só para cobrir lá um gap de caixa, ou seja, faltou dinheiro de manhã e antes do encerramento do dia, esse banco já devolve para o Banco Central. Nesse caso, se é devolvido no mesmo dia, não haverá cobrança de juros. Nesse caso, a operação será chamada de empréstimo de liquidez ou redesconto intradia. Redesconto intradia ou empréstimo de liquidez não gera juros, tá? Você paga sem juros para o Banco Central. O redesconto também é considerado um instrumento de política monetária. Falaremos mais sobre ele na aula de política monetária de forma aprofundada. Beleza, e aí agora, obrigações por empréstimo são as diversas formas que as instituições financeiras se utilizam para captar recursos financeiros, quer sejam instituições financeiras nacionais ou estrangeiras, públicas ou privadas. Beleza? Então, esse é o tópico 5. Agora sim, próxima aula a gente pode já começar com um tema novo. Meninos, prazer estar com você em mais uma aula. Beijo, te encontro na próxima.